A vida de Rabbi Shimon Bar Yochai, a luz sagrada do mundo. Este que é um dos principais mestres espirituais que já passaram por este mundo. Comparado às 4 rodas da carruagem, Avraham, Yitzhak, Yaakov e ao próprio David Amelech. Mas antes de falarmos a respeito da vida deste grande mestre, nós precisamos entender como foi a Kabbalah antes de Rabbi Shimon Bar Yochai e o que é a Kabbalah após Rabbi Shimon Bar Yochai. Antes de Rabbi Shimon, a Kabbalah era transmitida para um grupo seleto de pessoas dentro do povo de Israel. Entre os sábios, haviam aqueles que estudavam a Kabbalah, mais especificamente a Maaseh Merkavah, que significa literalmente o trabalho da carruagem. Este trabalho espiritual, que é constituído de práticas extremamente ascéticas, como por exemplo a abstenção de comida e bebida durante longos períodos, períodos longos de oração, períodos longos de meditação, práticas extremamente complexas que exigem rigor e disciplina dos discípulos, eram praticadas por estes mestres cabalistas que antecedem a Rabbi Shimon Bar Yochai. Um destes grandes mestres é o próprio Rabbi Akiva, que foi professor de Rabbi Shimon Bar Yochai. Outro conhecido mestre desta mesma época é o rabino Nehuniah ben Akana, este que escreveu o Sefer Abair, o livro do esplendor ou o livro da iluminação, conforme é traduzido na língua portuguesa. No Brasil você vai encontrar como o livro da iluminação, se eu não me engano. Estes rabinos que antecedem Rabbi Shimon Bar Yochai, portanto, que estudavam principalmente a matéria dentro da Kabbalah chamada Maaseh Merkavah, que é transformar o seu corpo físico em uma carruagem para o sagrado, ou seja, a pessoa anular todos os seus desejos pessoais, toda a sua personalidade, a sua individualidade e dissolvê-la no absoluto, de modo que ela possa se tornar um instrumento direto para o Criador. A pessoa se torna uma carruagem, assim como o seu carro está completamente anulado para você quando você está dirigindo até o trabalho. É você quem acelera o carro, é você quem faz a mudança das marchas, ou mesmo que for automático, é você quem dará a direção do que deve ser feito. Portanto, sem a sua direção, sem o seu comando, o carro não existe. De igual maneira, essas pessoas que realizam o trabalho da carruagem se anulam para Deus, de modo que todos os seus desejos pessoais estão anulados para a vontade do Criador. Ou seja, se o Criador não direcionar o potencial de vida para aquele corpo físico, essa pessoa nem mesmo existe. Ela não considera a sua existência diante do Criador, porque ela está totalmente anulada para o Criador. É claro que este é um nível espiritual muito distante da realidade de cada um de nós, da realidade de qualquer um dos sábios de hoje em dia. Essa era uma prática da época em que o Templo de Jerusalém, o templo sagrado de Akadosh Baruch Hu, existia. Nesta época, Shekhinah, a presença divina, era revelada dentro do templo sagrado. Existiam escolas especializadas nessas práticas e toda esta percepção do sagrado era uma tradição mantida fielmente por todos os mestres e discípulos, desde Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Tzadik, Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, posteriormente o próprio Moshe Rabbeinu e seu irmão Aharon HaKohen, e assim por diante, cada um dos filhos de Israel que receberam em grupos seletos, né? Isso é claro, em casos extremos, pessoas que realmente se dedicavam totalmente ao sagrado, esta sabedoria chamada de Maaseh Merkavah. De forma resumida, a Kabbalah foi transmitida inicialmente pelo anjo Raziel para Adão. Adão a transmitiu para o seu filho Shet, que a transmitiu de geração em geração até chegar em Hanor, o Enoque que andava com Deus. Hanor a transmitiu para Metushalah, o Matusalém. Sobre ele, o Rashi comenta na Parashat Noach que Deus esperou o tempo de 7 dias de luto sobre a morte de Matusalém para enviar o dilúvio ao nosso mundo. Veja o carinho
que Deus tem por este justo e piedoso mestre. Este é o sinal que a Torá está nos dando, que Metushalah era o tzadik daquela geração. Portanto, ele era o portador da sabedoria da Kabbalah primordial, que foi inicialmente entregue pelo anjo Raziel. Posteriormente, de geração em geração, a Torá nos dá mais um sinal de quem é o próximo tzadik da geração, aquele que é o portador desta sabedoria divina. Este é Noach HaTzadik, um homem justo e perfeito diante dos olhos de Hashem naquela geração. Este é o sinal que a Torá está nos dando de que Noach, na geração do dilúvio, é o portador da sabedoria divina transmitida inicialmente pelo anjo Raziel. Após o dilúvio, Noach ensinou a Kabbalah para o seu filho Shem. Shem se tornou o sumo sacerdote da cidade de Salem, que viria a se chamar futuramente Yerushalayim, Jerusalém. O título sacerdotal naqueles tempos era Malchit Tzedek, um rei de justiça. Os sábios comentam que Shem não era somente sacerdote, mas também o rei da cidade de Salem. Sob este título sacerdotal, Shem abençoou Avraham Avinu, Abraão, o patriarca dos filhos de Israel, e deu a Avraham Avinu a sabedoria transmitida inicialmente pelo anjo Raziel. Avraham, por sua vez, escolheu seu filho Yitzhak, assim como Deus o ordenou, e transmitiu a sabedoria da Kabbalah para Yitzhak. Yitzhak, por sua vez, escolheu Yaakov, assim como foi a vontade divina, e transmitiu a sabedoria da Kabbalah para Yaakov. Yaakov alcançou a perfeição e a plenitude na fé quando venceu o anjo de Esav e recebeu o nome Israel. Dele vieram 12 tribos, entre eles Yosef HaTzadik, José. A José foi transmitido a sabedoria da Kabbalah. O sinal da Torá é a túnica colorida que foi dada a ele e não aos outros filhos. Enquanto os filhos de Israel estavam no Egito, Yosef HaTzadik, o José, ensinou para Levi a Kabbalah. Levi ensinou a todos os seus descendentes os segredos ocultos recebidos inicialmente pelo anjo Raziel. O principal deles era o seu neto Amram, pai de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, e de Aharon a Cohen, Arão, o sumo sacerdote de Israel. Moshe e Aharon transmitiram a Kabbalah posteriormente para Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun. Yehoshua transmitiu a Kabbalah para os anciãos, que eram responsáveis por cada uma das comunidades dentre os filhos de Israel. Cada ancião era responsável por um grupo de pessoas, dezenas, centenas ou até mesmo milhares delas. Eles julgavam não somente a respeito da Halahá, mas também ensinavam a Torá no seu aspecto revelado e oculto para todos aqueles que se aproximavam e que praticavam o rigor e a disciplina que a Kabbalah naquele tempo exigia. Agora, depois dos anciãos, essa sabedoria foi transmitida desde os tempos do deserto, de geração em geração, para um grupo seleto de pessoas que estavam não somente aptas, mas que realmente dedicavam a sua vida para o serviço a Deus e não para outras tarefas. Portanto, dentre os principais discípulos da Maaseh Merkavah, o ato da carruagem, estão os Koanim daquele tempo, os sacerdotes daquele tempo e os principais sábios e anciãos, até chegar ao tempo de Rav Shimon Bar Yochai, até o tempo de Rav Akiva, o seu professor, a época do segundo templo de Jerusalém. Após Rav Shimon Bar Yochai, a sabedoria da Kabbalah tomou outra proporção, conforme veremos no próximo vídeo.